Eu sou a Esther Almeida, da Silva Xavier, psicóloga da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal, e a gente vai conversar sobre notícias difíceis e doação de órgãos, possibilidades comunicativas promotoras de doações. Antes de iniciar, só repassando que este material tem caráter educativo, né, e que as informações contidas não substituem a consulta a outras fontes científicas ou legais. As informações disponibilizadas foram baseadas na legislação vigente até o preparo, a elaboração do material, e que as informações contidas aqui podem ser usadas para fins didáticos, né, ensino, pesquisa também, desde que citada a fonte autoral. Quando a gente fala de notícias difíceis, a gente está falando de comunicação. E comunicação, né, é uma palavra de origem latina, tem uma etimologia latina, communicatio, que significa tornar comum. A comunicação ela é uma ferramenta relacional, social e de formação individual, e é uma atividade basicamente, né, uma atividade humana, uma atividade básica das espécies humanas. Outras espécies também se comunicam, né, por outros códigos, enfim. E a comunicação, ela tem tanto um campo, né, tem tanto um campo verbal quanto um campo não verbal. E esses campos, eles não são excludentes, eles são campos que são distintos e que se complementam transferindo informações, compartilhando significados e promovendo troca de ideias. Quando a gente fala de saúde e de doença, a gente está falando de estabelecimento de uma relação de cuidado, de uma relação de assistência, uma relação clínica. E a relação clínica é um espaço de trocas comunicativas, onde há tanto compartilhamento de informações diagnósticas, terapêuticas e bioéticas, quanto fortalecimento dos laços de empatia e de confiança e da elaboração ou construção de um plano terapêutico, um plano de cuidado. E quando a gente fala, né, de assistência e cuidado, a gente perpassa pelo cenário das notícias difíceis, né? E o que são notícias difíceis? São situações potencialmente desagradáveis tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente ou a família. Muitas vezes a gente vai se deparar com os termos notícia difícil, má notícia ou notícia crítica. Isso são formas de se referir a essas situações potencialmente desagradáveis. Mas nesta apresentação eu adoto o termo notícia difícil. Por quê? Porque má notícia ou notícia crítica podem exacerbar um juízo de valor prévio, atribuindo um cunho pejorativo ou de desaprovação à informação que será compartilhada. Né? Quando a gente está falando de notícias difíceis, muitas vezes quando se pesquisa o termo, o descritor mais comum na área, onde se acha informações, na área científica, o descritor é más notícias, que se refere a qualquer informação que afete seriamente, de forma adversa, a visão de um indivíduo sobre o seu futuro. E o que são essas más notícias ou notícias difíceis? São as situações que ameaçam a vida, com prejuízo ao bem-estar pessoal, familiar e social, trazendo repercussões físicas e emocionais. Elas acontecem em comunicação diagnóstica, prognóstica e ou terapêutica de condições clínicas graves, crônicas e irreversíveis, sem possibilidade de terapia curativa ou de tratamento modificador. E quando a gente fala de notícias difíceis e doações de órgãos e tecidos, em que situações elas acontecem? Elas acontecem tanto em situações de morte encefálica, né, quanto óbitos por PCR. Nessas situações, ambas situações demandam uma abordagem familiar, vão demandar um contato, uma comunicação com a família, né, para repassar, compartilhar a informação da morte. E quando a gente pensa em protocolos de comunicações de notícias difíceis, né, os protocolos eles servem não para engessar, mas para trazer um norteador, diretrizes quanto ao processo de se comunicar.
Os protocolos aqui apresentados serão o protocolo SPIKES e o protocolo paciente. Né? Ambos os protocolos, eles são mnemônicos, né? E uma coisa interessante é porque o protocolo paciente, ele é uma adaptação do protocolo SPIKES à realidade brasileira. No protocolo SPIKES, né, as 6 etapas referem-se à primeira, a um preparo para o encontro, para o contato, que é o setting up, que tem a ver com o profissional se preparar, buscar informações, conferir, né, prontuário, exames, né, checar com a equipe, né, com a sua equipe, informações que contribuam para o processo de comunicar, né, notícias difíceis. Uma próxima etapa se refere a avaliar a percepção que que a família tem do contexto, do ocorrido, né, o perception, que implica, aos poucos, em trazer um convite ao diálogo dessa família, né, trazer essa família para esse diálogo, né, transmitindo informações sobre o quadro. Muitas vezes a informação até começa a ser repassada no sentido de se resgatar a linha do tempo, do que foi feito, do cuidado, enfim. Abrindo-se também um espaço para a expressão de emoções, né, da família em relação àquela comunicação, né. E uma das últimas etapas é trabalhar com um resumo e uma organização de estratégias em relação a esse movimento de comunicação de notícias difíceis. O protocolo paciente, tal qual o SPIKES, ele é mnemônico, ele começa com iniciais de cada etapa, mas o que se diferencia, né, dele em relação aos demais é o N em que ele traz, né, que é importante não abandonar a família, que muitas vezes no processo de comunicação de notícias difíceis, essa etapa, ela aborda, a maioria dos profissionais que trabalham com contexto de notícias difíceis relatam que a expressão de emoções, acolher as emoções dos familiares é a parte mais difícil, né? E que cabe a nós também, profissionais de saúde, o que o protocolo SPIKES propõe é da gente estar presente, manter-se presente, não abandonar a família diante da comunicação. Os protocolos de comunicação de notícias difíceis, como eu já falei anteriormente, eles são diretrizes que vão auxiliar uma jornada. Eles vão atuar como bússolas, né? Não na perspectiva de engessar, né? Mas principalmente de nos ajudar a seguir alguns passos. E às vezes alguns dos passos, nem todos podem acontecer, né? Etapa por etapa, ou pode acontecer sucessivamente. Pode ser que alguma anteceda a outra também. E quando a gente fala da comunicação de notícias difíceis aplicado ao processo de doação de córneas, especificamente, né? Como é que se trabalha? Como é que a gente pode trabalhar, aplicar a comunicação para promover mais doações de córneas? O processo de comunicação, né, aliado à doação de córneas, ele é muito anterior ao ato de conversar com a família. Ele inicia-se pela própria busca ativa por potenciais doadores. Em que cenários, né, em que contextos a gente pode realizar essas buscas ativas? Por meio de rondas em pronto-socorro, centros cirúrgicos, UTIs, salas vermelhas, unidades de pronto atendimento, em contato com as comissões intra-hospitalares, né, para doação de órgãos e tecidos para transplantes, e em canais de contatos com outras fontes, como o Sistema de Verificação de Óbitos ou Secretarias de Segurança Pública. Essa comunicação tanto pode se dar de maneira verbal, quanto pode se dar de maneira escrita, muitas vezes de maneira de WhatsApp, né? São comunicações rápidas, né? São recursos que podem ser aliados para promover essa comunicação, promover o contato. Quando a gente pensa, né, nessa comunicação, quais são as informações que eu preciso coletar sobre o potencial doador?
pensando na troca de informações, no compartilhamento de informações que são necessárias para compor o meu processo de comunicação de notícias difíceis junto à família. Eu preciso levantar informações sobre o horário do óbito, a idade desse potencial doador, o sexo, a localização dele, né, onde é que está o corpo, o contato dos familiares. E uma coisa que é muito importante, que essas informações todas vão me dando, me sinalizando como eu vou, inclusive, promover o gerenciamento do tempo, né, para abordar a família, pegar as autorizações necessárias e proceder com o processo de captação. Quando a gente fala do contato com a família, a gente está falando, né, também da questão da entrevista. E a entrevista, ela tem a finalidade de filtrar informações clínicas, sociais e epidemiológicas, né, que identifiquem, inclusive, contraindicações para a doação. A entrevista, ela deve ser realizada preferencialmente presencialmente, mas há casos que ela pode ser iniciada por telefone, né? E vai ser concluída presencialmente quando for se coletar as autorizações para captação. E uma coisa que é muito importante no processo da entrevista é que se use uma linguagem simples, uma linguagem clara, e principalmente uma linguagem objetiva. Né? Ser objetivo não significa ser mal educado, ou não significa ser grosseiro com o familiar, né? Mas é uma linguagem acessível, né? Compreensível. E quando a gente pensa na abordagem familiar, né, na entrevista, é importante esclarecer à família que a integridade física e os aspectos estéticos do doador são preservados na captação, né, que é uma das grandes preocupações da família, como é que o corpo vai ficar, né? A gente informa que são preservados, né, a não ser quando há algumas situações muito específicas de acidentes, de traumas, que aí, na verdade, já há uma alteração, né, corporal, estética, enfim, mas que isso não tem a ver com o processo da captação. Uma coisa que é importante é disponibilizar espaço de fala para que o familiar fale, comente sobre o doador ou converse com outros familiares sobre a doação. Nem que isso signifique, né, então, eu estou vendo que vocês precisam de um tempo para conversar, a gente se retirar, ou se for por telefone, fazer um contato posterior, informar que vai fazer um contato daqui a algum tempo com eles, mas precisa se disponibilizar fala, né? E uma coisa muito importante na abordagem é tirar dúvidas quanto ao processo de doação, esclarecimento das dúvidas, até para não gerar um estado ansiogênico ou que, né, possa gerar um conflito, né, de não esclarecimento. Quando a gente pensa, né, quando a gente fala do consentimento familiar, quando se trabalha com doação de órgãos e tecidos, é um campo que sempre envolve aspectos legais, aspectos bioéticos, né, aspectos éticos legais. E no consentimento familiar, é importante sinalizar para a família autorizadora que a doação ela é expressa, ela é assinada por familiar autorizador e duas testemunhas. E quem são os familiares autorizadores? São parentes até segundo grau, tem que ser maior de idade e juridicamente capaz. Quem são esses familiares? Pai, mãe, filhos, avós, netos, né? Irmãos, cônjuge ou companheiro. Na autorização por parentes de segundo grau, né, os impedimentos dos familiares de primeiro grau, os motivos pelos quais os familiares de primeiro grau não puderam autorizar, eles devem estar expressos, né, indicando o porquê o que aconteceu, que foi autorizada por parentes de segundo grau. No caso de convivência marital, companheiros, que têm uma união consensual há muito tempo, né? Mas não é uma união formalizada. Mas a pessoa tem como comprovar, tem filhos, tem netos,
né, residiam no mesmo espaço, enfim, existem outras evidências que confirmem aquilo. Nesse caso, o companheiro, ele pode ser o familiar autorizador, desde que ele assine uma declaração de união estável. E no caso de doadores de órgãos, né, juridicamente incapazes, né, no caso de crianças, deve haver a autorização expressa tanto do pai quanto da mãe, se vivos, né? Se houver algum impedimento que ambos não possam, né, tem que estar sinalizado, ou se só um puder assinar, isso precisa estar sinalizado, né? Se o outro tiver falecido, enfim. Ou se não, no caso também de pessoas que têm um tutor ou que têm um curador que respondam por si, né? O curador ou o tutor vão ser o autorizador expresso, e isso, né? Vão ser o autorizador, e isso vai estar sinalizado, vai estar expresso na autorização. E eles vão apresentar a documentação, né? Que justifique isso. E quando a gente fala de comunicação, né, aliada à doação de órgãos, né, qual é será que todo o trabalho se encerra com a captação, a entrevista? Há uma outra abordagem, né? Aqui no DF a gente tem adotado, tem usado follow-up. E o que é esse follow-up? É o apoio e o acompanhamento psicológico de caráter breve e focal ao familiar autorizador da doação. De que consiste o follow-up, né? Quais são os objetivos dele? Primeiro, é auxiliar no processo de aceitação do luto, identificando fatores de risco e de proteção ao luto complicado, né? Daquele familiar, né, que autorizou, enfim, ou outros familiares envolvidos nesse processo de luto, de perda. Outro objetivo é prevenir ou minimizar agravos psíquicos relacionados à perda do doador, porque, na maioria das vezes, a perda do doador decorre de eventos inesperados, súbitos, estressantes e traumáticos, né, aos familiares. Como exemplos, nós temos os TCEs, os afogamentos, violência, né, questões de violência, situações de AVCs, infartos, dentre outros. E um outro objetivo do follow-up é promover orientação e encaminhamento a serviços psicossociais, no caso de suporte de médio a longo prazo, quando necessários. Indicar quais locais que a pessoa poderia estar buscando atendimento, porque aqui no DF, o follow-up, eu faço 3 contatos telefônicos com a família, né, até 3 contatos. Há casos de exceção em que é feito mais do que 3, mas a regra é até 3, sendo que envolve o contato, o trabalho envolve temáticas relacionadas ao luto e à perda. E aí os familiares vão sinalizando, os que consentem, porque há familiares que dispensam, né, o atendimento, enfim. Mas até quando eles dispensam, a gente sinaliza que eles podem fazer um contato posteriormente, né, caso necessitem, o que alguns fazem. E aí o atendimento, o foco é trabalhar em termos de identificar qual é a queixa em relação ao luto que aparece, orientar encaminhamentos a serviços psicossociais, acompanhamento psicológico, ou até um psiquiátrico, se necessário, né, para acompanhamento de médio a longo prazo. Há casos que muitas vezes é necessário fazer uma indicação de encaminhamento para orientações jurídicas, enfim, aí orienta-se que procure a Defensoria Pública, ou se não, núcleos de práticas jurídicas, né, de faculdades, enfim. E qual é a ferramenta utilizada, né, para o follow-up? Aqui na Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal, né, a ferramenta são tecnologias comunicacionais, no caso, é o uso do telefone. Se faz uso do telefone, né, é feito inicialmente um contato pelo WhatsApp, ofertando o atendimento, pedindo para que a pessoa sinalize, caso tenha interesse, que sinalize, né, se tiver interesse, um dia, um turno para contato, e posteriormente eu, né, aciono ela por telefone, para, né, a gente iniciar essa abordagem, esse acolhimento, né, com orientações de suporte ao luto. E aí a gente se pergunta, né, e por que investir na comunicação ao abordar os familiares, né? Tem gente até que vai ficar pensando, para que, né,
O foco é só chegar, entrevistar, captar e ir embora, né? Mas por que é tão importante investir na comunicação ao abordar um familiar? Porque, conforme ele fala, Robert Buckman, que foi um dos idealizadores do protocolo Spikes, né, a comunicação ela é muito importante, porque se esse processo de se comunicar, né, quando esse processo for mal feito, eles, os familiares, podem nunca nos perdoar, né? Mas se fizermos bem feito, eles podem nunca nos esquecer. O Robert Buckman, ele e a sua equipe, na verdade, eles estruturaram e idealizaram o protocolo Spikes. Surgiu num cenário de abordagem de comunicação de notícias difíceis a pacientes oncológicos, né? E aí, quando ele fala eles, é tanto o paciente quanto as famílias. Mas é um protocolo que a notícia difícil é uma situação tão medular em saúde, né? Tão intrínseca a profissionais de saúde, que acabou usando essa experiência desse protocolo, se estendendo para outras abordagens, né? E aí é isso que o Buckman fala, que quando o processo de comunicação é mal feito, né, quem recebe a informação pode nunca nos perdoar, mas quando esse processo é bem feito, né, as pessoas podem, inclusive, nunca nos esquecer. E se a gente for pensar no cenário de doação, né, de órgãos e tecidos, inclusive, além deles nunca nos esquecerem, os familiares podem, inclusive, se tornar grandes multiplicadores da ideia, da causa da doação. Bem, é isso que eu tinha para conversar, para apresentar para vocês. Deixo os contatos aqui do Banco de Olhos do Distrito Federal. Caso alguém queira entrar em contato comigo, pode me acionar por esses números e agradeço. Muito obrigada pelo seu olhar ao tema.